Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Além do CNPJ aqui no YouTube. É a primeira vez que eu estou gravando oficialmente num estúdio preparado para YouTube. Quem me acompanha no Instagram já percebeu e já entendeu, né, que eu estava fazendo esse movimento para vir para o YouTube aos poucos, inclusive até por feedback e necessidade até do próprio público do Além do CNPJ do Instagram que solicitou isso para a gente. E é muito legal ver isso se concretizando. Uma coisa que eu estou há pelo menos aí uns 20, 25 dias montando esse estúdio, colocando aqui as espumas no quarto para criar um ambiente legal, comprando aqui os elementos necessários para a gente gravar um vídeo de qualidade para o YouTube, o que eu sei que é muito importante, a qualidade de imagem e a qualidade de som. E agora a intenção é a gente começar a trazer mais esse conteúdo de certa forma raso no Instagram, apesar de bastante profundo comparado a outras páginas, para o YouTube. Porque existem dinâmicas diferentes entre redes sociais. No Instagram, a gente tem uma coisa muito mais rápida, muito mais ágil. As pessoas querem ler stories rápido, entre um e outro, passar de forma rápida por conta do dinamismo que elas veem no meio do dia, etc. Já no YouTube, as pessoas vêm aqui para se aprofundar em algum tema. Então, o próprio Instagram, para mim, vai ser uma forma de me direcionar a alguns assuntos importantes para eu trazer para cá. E todo o conteúdo que eu vou soltar aqui no Além do CNPJ, no canal do YouTube do Além do CNPJ, é para que, de fato, você consiga agora já sair aplicando no seu negócio. Eu sei o quanto é importante a gente aplicar coisas no negócio e o quanto é raro no YouTube, no Instagram, na internet num todo, a gente tem informações práticas. Então, sempre eu vou tentar trazer a teoria, ainda assim não necessariamente muito aprofundada, porque eu também não sou um teórico gigantesco, eu sou muito aplicabilidade, e vou trazer isso para vocês de uma forma que vocês consigam, de fato, implementar isso na empresa de vocês, no negócio de vocês, no projeto de vocês, qualquer coisa que vocês estejam, de fato, fazendo. Beleza? Então, a gente vai começar o seguinte. Hoje, como é o primeiro vídeo do canal, é uma coisa que tem bastante demandado o pessoal lá do Instagram. As pessoas, elas querem saber mais da minha história, mais quem eu sou, o que eu fiz, de onde eu vim, o que eu estudei. E eu vou, nesse primeiro vídeo, passar para vocês um pouco mais sobre isso, um pouco mais dessa história, dessa parte do Além do CNPJ que muita gente ainda não conhece, mas para vocês entenderem mais ou menos como eu cheguei até aqui, o que eu fui vivendo para trazer essas experiências que eu tenho hoje para o Instagram e como hoje eu faço dinheiro, o que eu trabalho, o que eu faço, etc. Vou passar um pouco do overview para vocês. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Cassola, tenho 32 anos agora, nasci 8 de março de 1989. Nessa trajetória toda, eu, desde que nasci, tive uma vontade louca de empreender, apesar de, enquanto criança, não saber exatamente o que era aquilo. Não existia, então, na boca do povo essa palavra, né, empreendedorismo. E eu, desde criancinha, sempre tive uma vontade de ganhar dinheiro. Nunca por, necessariamente, impulso dos meus pais, motivação dos meus pais. Apesar de eles sempre terem me dado força de eu buscar coisas, né, de estudar, fazer curso e tudo mais, nunca foi uma demanda deles de eu abrir um negócio, fazer um negócio, construir um negócio, crescer, ganhar dinheiro, etc. Eu lembro que quando eu era criancinha mesmo, de 10, 11 anos, eu assistia aqueles vídeos de luta, dragão branco, etc., e a criança se inspira, ela quer fazer luta logo em seguida. Aí eu me inspirava de fato, mas eu queria falar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu não sei da onde veio isso. Não sei. Eu lembro que muito novo ainda, com uns 10, 12 anos, eu pedi para minha mãe me matricular num curso de biscuit, que são aquelas massinhas que você faz desenhos, muitas vezes utilizado para imã de geladeira, elas ficam duras. E aí ela me matriculou nesse curso de biscuit, eu aprendi a fazer biscuit, fazia uns biscuits feios pra caramba, e aí a minha família comprava, minhas tias, meus tios compravam os biscuits e eu achava o máximo. Com 15 anos, eu e um amigo meu montamos uma empresa de DJ, empresa assim, né? Vamos fazer festas? Vamos. Compramos uma caixa de som no cartão de crédito da minha mãe emprestado e a gente foi pagando as parcelas. E aí a gente começou a fazer festas, fizemos alguns cursos online, tínhamos o nosso CDJ no próprio computador. E aí conforme as festas foram acontecendo pouco a pouco, no começo uma aqui, outra ali, depois pegando velocidade, a gente conseguiu pegar esse dinheiro dessas festas e reinvestir no negócio, que era basicamente o que a gente sempre fazia. E a gente foi comprando mais caixas, iluminação, máquina de fumaça, até um ponto que a gente tinha toda semana festas. E para aquele momento, para aquele menino de 15, 16, 17 anos, aquilo já era um bom dinheiro que eu estava ganhando. Com 16 anos eu entrei na Caixa Econômica Federal, um banco, né? Como estagiário, eu ganhava R$390. E nesse banco eu
trabalhava com tudo, fazia um pouco de tudo. Atendia a triagem do banco, que era uma agência com muito fluxo de pessoas, então entravam muitas pessoas sem necessariamente saber para onde iam, e elas tinham que passar por essa triagem, eu indicava. Fazia organização de filas e principalmente atendia o autoatendimento. Eu ficava com aquele colete azul de posso ajudar e atendia o autoatendimento. Lá eu comecei a perceber uma coisa muito legal. Eu tinha uma facilidade de tratar, uma boa tratativa com o público, gostava de tratar pessoas assim, conversar com pessoas, enquanto os outros estagiários do banco odiavam ficar lá, eu também não gostava muito em dias muito fracos, porque não tinha muita gente, mas eu gostava. No final, era um trabalho mais cansativo, porque eu ficava em pé, conversando com muita gente, uma pressão necessariamente do próprio ambiente que aquilo se desenhava, porque tinha muita gente querendo ser atendido por você, e era tipo, você não conseguia começar e terminar uma coisa sem ser interrompido. Mas no final do dia, eu sempre era uma coisa que eu ficava feliz pelo que eu consegui fazer. E comecei a vender títulos de capitalização por influência do meu gerente, um cara que me ajudou bastante naquele começo. E consegui ter aquele primeiro lampejo de aptidão, assim, de ver que eu tinha aptidão para vender. Porque eu ficava amigo das pessoas, né? Porque elas iam todo mês lá. E aí comecei a ter um cenário bacana aí de resultados legais que eu trazia para o meu gerente, porque eu ajudava ele, já que ele estava resolvendo problemas da agência, e eu estava lá na frente do público, ficava oferecendo e passando as vendas para a matrícula dele, porque eu não tinha matrícula, era um estagiário. E aí, enfim, acabei tendo outros empregos logo em seguida e resolvi estudar comércio exterior na faculdade. Comecei, na verdade, com relações internacionais, fiz 2 anos, larguei e depois fui para comércio exterior. Finalizei o curso, sou formado em comércio exterior, e foi um curso bem legal que, inclusive, me introduziu na área de comércio exterior. Comecei em comércio exterior por volta dos meus 18 anos, numa empresa multinacional, como estagiário também. E aí, sempre tive uma vontade louca de crescer. Queria ser sempre o melhor, eu sempre fui muito competitivo. Uma coisa que eu percebi na empresa, era uma empresa muito grande que, apesar de existirem vários estagiários, poucos tinham sangue nos olhos de fato. E eu tinha esse sangue nos olhos e muitas vezes procurava a ajuda das pessoas, os mais velhos, os mais experientes, os profissionais, para me ensinarem. E muitas vezes eu tinha essa retribuição deles, essa contrapartida deles, e eles de fato falavam, se quiser fica aí até mais tarde que eu troco uma ideia com você e te explico. E eu ficava até mais tarde. Muitas vezes me pediam obrigatoriamente para ir embora, por conta que eu não podia ficar tanto tempo lá. Eu ia embora, ficava na região até dar o horário que a gente tinha combinado e subia de novo para a empresa e fazia essa reunião com a pessoa. Foi aí que também eu percebi que as pessoas, elas gostam de ensinar. É porque muitas vezes não tem essa vontade de fato louca de aprender. E claro, não eram todas, né? Mas as que estavam dispostas a me ensinar, eu abraçava e aproveitava bastante a oportunidade. Enfim, era bastante inexperiente, era bastante imaturo na época. Na própria Caixa Econômica, eu pintava e bordava, fazia muitas travessuras lá. Tive problemas, inclusive, com conduta, porque eu era realmente um menino muito, muito, muito travesso. Nossa, era uma loucura. E olhando para trás é engraçado, né? Isso faz até muitas vezes eu, hoje, no papel que estou, entender que às vezes a idade é um fator importante para o tempo, né? É um fator importante para você de fato amadurecer. Essa vontade sempre existiu, mas eu era um peste. Nessa primeira empresa, para você ter ideia, nessa empresa de comércio exterior que eu trabalhava, eu tinha 18, 19 anos já e, nossa, eu fiz cada besteira, eu tirei a cadeira e a menina sentou e caiu no chão, coisas realmente muito graves no ambiente corporativo, muito graves. Enfim, esse era eu. E aí fomos trabalhando, eu tinha, além de tudo, uma imaturidade profissional também e ganhei certas responsabilidades que eu ainda não dava conta. Meu inglês era péssimo e eu trabalhava com comércio exterior e fui colocado num cargo que o meu inglês era extremamente exigido, porque eu recebi e-mails em 80% das vezes em inglês e muitas das vezes que os problemas aconteciam pelo fato de que eu não conseguia entender o que estava escrito lá. O Google Tradutor não era essa maravilha toda na época. Fui crescendo. Nesse período, inclusive, na parte operacional de comércio exterior, teve um período que eu acho que eu passei perto de ser demitido, justamente por conta desse meu jeito brincalhão e por conta dessas brechas operacionais que eu acabei dando por falta de conhecimento no inglês e tudo mais. E por incrível que pareça, apesar de tudo isso, os clientes eles gostavam de mim porque eu dava uma atenção especial. Então, eu comecei a perceber que apesar da minha falha técnica, ainda assim eu estava conseguindo fazer os clientes gostarem de mim. E aí começou a me dar um lampejo de, talvez o lado comercial seja uma coisa bacana para eu começar a pensar. E comecei a fazer todo um lobby comercial lá com o pessoal
de vendas da empresa. Inclusive, já vi que minha batata estava assando operacionalmente também, então eu já comecei a fazer isso com meus 19 anos, e consegui uma oportunidade de ir para vendas. E quando eu fui para vendas, eu consegui ter um resultado muito bacana, porque não dependia de funções operacionais, extremo foco e coisa do tipo. Inclusive, eu nunca fui uma pessoa 100% focada. Se eu precisasse ficar num computador trabalhando por 2, 3 horas seguidas, isso para mim era um martírio. Inclusive, acho que influenciado um pouco por essa minha aceleração, eu sou uma pessoa muito acelerada e acredito que isso tenha influenciado bastante. Eu até hoje sou assim, quando eu preciso fazer uma atividade 100% operacional, de horas de duração, e não precisa nem ser horas, 1, 2 horas, quem sabe, cara, eu até faço, mas depois que eu termino eu preciso dar uma volta, eu preciso parecer, eu preciso trocar uma ideia, porque o meu cérebro começa a de fato fritar. E quando jovem eu não entendia de forma tão madura isso, eu não entendia essas minhas limitações e coisas do tipo, e a gente sempre tem possibilidades de melhorias, mas ainda assim algumas coisas são limitações, que mesmo que você melhore, nunca você vai ficar 100% bom. Em contrapartida, sempre fui um cara muito conversador, viajador, sempre tive muitas ideias, sempre vislumbrando coisas, e a parte estratégica comigo sempre foi muito bem alinhada. Fui para a área de comércio exterior, fui para a parte de vendas, consegui ter um bom resultado e na flor dos meus 20 anos, extremamente ansioso em crescer, comecei a ver que eu já comecei, não só, muitas vezes, melhor que os meus concorrentes, que são os meus parceiros, que eu era vendedor interno, eu atendia clientes pequenos e suportava os vendedores externos. E esses vendedores, eles tinham que bater meta, eles tinham que visitar clientes, abrir novas contas, prospectar. Porém, quando essas contas, elas de fato precisavam de alguma coisa, uma proposta comercial e tudo mais, quem fazia não eram os vendedores, que estavam focados em abrir negócio, eram os vendedores internos. Então, eu, como vendedor interno, atendia os clientes pequenos e atendia os clientes dos vendedores externos que eu atendia. Então, era um inside sales, um vendedor interno, para 2 vendedores, era isso que a gente fazia. Nesse meio tempo, eu comecei a ver que os meus clientinhos pequenininhos, que vinham lá e que não tinham o budget suficiente para serem atendidos por um vendedor interno, comecei a atender, e quando chegava lá, todo mundo queria fugir desses clientes. Eu gostava, falei, não, manda para mim. Eu comecei a receber esses clientinhos, que eram pequenininhos, mas com o volume que eu comecei a atender, eu ultrapassei o último vendedor em resultado externo da empresa. Então, eu tinha meses que eu trazia mais lucro que o vendedor externo, com clientes pequenos. Fora que eu estava suportando 2 vendedores. Eu também tinha um trabalho muito legal nesse suporte a vendedores externos. Os clientes deles gostavam bastante de mim, porque eu tinha tratativa direta. Mas por ser uma empresa muito grande, eu comecei a ver que para eu virar vendedor externo, né, que a gente chamava de consultor, mas é vendedor, eu tinha que me esforçar bastante. Além do se esforçar bastante, eu teria que ter muito tempo de casa, porque existia uma fila, meio que das pessoas que chegaram primeiro, e por ser uma empresa grande, existia toda uma burocracia de empresa multinacional para esse crescimento acontecer. Pedi um aumento, eu era o que menos ganhava das pessoas que empenhavam a mesma função que eu tinha, não me deram, e aí fiquei puto e falei, vou embora. E de fato fui. Vi que ia demorar para crescer, vi que eles não estavam me reconhecendo e fui embora. Eu era um mero funcionário da base e eles não estavam dando valor e nem enxergava em mim o potencial que eu enxergava. Comecei a procurar emprego, encontrei uma oportunidade numa empresa um pouco menor, mediana, mas ainda assim grande. Fui para lá. Lá eu tinha acesso direto ao diretor da empresa, que fiquei muito amigo dele, inclusive faz muito tempo que eu não falo com ele, mas é um cara que eu tenho um grande apreço até hoje. Era um cara que me criticava muito, mas ele era um cara que, no final das contas, eu percebi que gostava muito de mim. Lá eu tive a oportunidade de crescer, entrei na mesma vaga como vendedor interno, suportando vendedores, mas me deram autonomia de prospectar clientes, mesmo que sejam grandes, e se eu conseguisse trazer, ia ficar na minha carteira. Então, diferente da primeira empresa, que eu obrigatoriamente tinha que atender clientes pequenos e dos vendedores, eu tinha que atender clientes pequenos, dos vendedores, mas se eu prospectasse qualquer cliente grande, eu poderia trazer para dentro de casa, o que eu não poderia lá. E aí, nessa brincadeira, eu prospectei um cliente que por muito tempo ficou no hall aí dos clientes mais lucrativos da empresa. E não só uns, né? Vieram alguns, uns 3 ou 4, e aí eu comecei a colocar o diretor na parede que eu queria ir para vendas externas. E ele não queria por conta da minha idade, eu era muito espinhento, tinha 22 na época, anos de idade, não, eu tinha 20 anos na época, 20 anos. Eu era muito espinhento e ele falava, o pessoal não vai dar moral para você, Felipe. Ele me chamava de Caçola. Caçola, o pessoal não vai te dar moral, você ir lá vender nessa cara de menino. Eu falei, não, eu quero. E ele não queria. Procurei emprego, achei uma oportunidade e coloquei ele na parede falando que se ele não colocasse eu ia embora. E aí ele colocou e disse,
no momento que ele me colocou, ó, Felipe, tô te colocando porque você tá exigindo que você quer e tudo mais, e eu vou atender, mas é o seguinte, você vai se arrepender porque você vai ver a dificuldade que é fazer o que você tá querendo fazer, achando que é fácil. Com essa idade que você tem, com essa cara de menino, quero um combinado com você. Quando você vê que você foi precipitado, ao invés de você pedir a conta por orgulho, você vai assumir e a gente acha uma vaga para você até que você consiga esse tempo de experiência para conseguir ter sucesso nessa área. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, mas eu não vou voltar. E aí quando eu saí da sala, eu falei, eu vou me matar, eu vou dar o meu sangue, mas eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí comecei a trabalhar muito. Os meus concorrentes, que eram os outros vendedores, chegavam 9, 10 horas da manhã e a primeira coisa que eles perguntavam para os amigos lá da região é, onde nós vamos almoçar hoje? Enquanto isso, eu estava desde as 6 horas da manhã trabalhando, respondendo e-mail e tudo mais, para justamente, porque como eu trabalhava com fuso horário, eu chegava muito cedinho na empresa. Então, eu trabalhava. Enquanto eles estavam chegando, eu já tinha praticamente terminado o meu dia operacional. Mesmo como vendedor, operacionalmente você tem que dar alguns suportes. E aí, o que eu fazia? Eu pegava meu computador, minha lista de prospecção, descia para a sala de reunião, porque eu nunca gostei de prospectar na frente dos outros, e ligava para um monte de gente. E ligando, eu conseguia abrir oportunidades. Abrindo oportunidades, eu conseguia prospectar. E à tarde eu usava para fazer as visitas que eu tinha que fazer. E muitas vezes até depois do horário, 5, 6 horas da tarde, quando acabava as minhas visitas, em vez de ir embora para casa, eu voltava para a empresa para acelerar alguma coisa. Enquanto os meus concorrentes, os outros vendedores, chegavam, como eu falei, 9 horas da manhã, perguntando onde ia almoçar, ficava batendo papo, dava o horário do almoço, ia almoçar, saía 2, 3 horas da tarde falando que ia para uma reunião e no final não voltava mais. E quando eu via na agenda deles, eles tinham feito uma reunião só. Então eu tinha, de fato, mesmo com coisa jogando contra mim, uma vontade fora do comum, acima de qualquer outro, para fazer as coisas acontecerem. E foi aí que eu explodi. Porque mesmo que eu não tinha as skills ainda necessárias, tão novo, comparado com pessoas de 40, 50 anos com um know-how ferrado, eu tinha muito mais vontade. E comparado ao tempo que eu começava a trabalhar, com a vontade que eu trabalhava, com o empenho que eu trabalhava, com o foco, disciplina que eu trabalhava, de fato eu posso falar tranquilamente que eu trabalhava no mínimo 5 vezes mais que todo mundo. Então, mesmo que eu tivesse menos resultado que eles, eu tinha muito mais amostragem. Eu colocava muito mais água no funil. E aí eu comecei a perceber o poder dessa disciplina. Então, foram coisas que a vida foi me ensinando, entendeu? Eu sempre tive essa vontade, mas eu comecei a hackear como a vida funciona, como o resultado funciona, como o sucesso funciona. Sempre, nesse meio tempo, com vontade de empreender, eu dizia que eu empreenderia com 30 anos, abriria um Burger King. E que nesse tempo eu usaria para ganhar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, não tinha família para ajudar aí na abertura de uma empresa. Tive um resultado muito bom mesmo, expressivo nessa empresa. A minha lucratividade era muito alta além de tudo. Mas ainda assim eu não sentia que as pessoas me valorizavam do jeito que precisavam. O sistema de comissionamento da empresa era péssimo comparado ao mercado, então eu não estava conseguindo ganhar dinheiro com comissão, porque o sistema era pago anualmente, você tinha que se pagar 3 vezes, era uma coisa que o mercado não funcionava assim. O sistema de comissão dessa empresa era péssimo. Então eu não estava ganhando com renda variável por conta do meu resultado e o meu salário era muito, muito abaixo desses meus pares. De fato eu ganhava metade ou menos. E aí eu pedi um aumento, me deram um aumento ridículo, e aí eu fiquei puto, eu era muito nervoso, assim, sabe? Tive discussões com o gerente lá também, eu era bem jovem, assim, bem com sangue no olho, então às vezes eu até ultrapassava algumas barreiras, resolvi sair. Eu era bem rebelde, assim. Aí saí da empresa, quando eu pedi as contas, tentaram me manter de todos os jeitos, mas não tinha como, e foi aí que eu descobri que o meu diretor, além das críticas que ele me fazia, ele gostava muito de mim, porque era um cara que me criticava muito, sempre, quando eu fazia 10 coisas legais, ele me mostrava a 11ª que deveria ser melhor, e um outro cara que sempre me elogiava, também do board lá da empresa, praticamente nem olhou na minha cara na hora de sair. E aí eu tive outra lição. Falei, às vezes as pessoas que gostam de você são as pessoas que te impulsionam a melhorar, e as que só batem nas suas costas, às vezes, são só falsas. Fui para a 3ª empresa de comércio exterior, e foi quando eu trabalhei 2 anos lá, dos meus 21 aos meus 23, uma experiência magnífica. O diretor da primeira empresa que eu trabalhei, daquela gigante, acabou indo para essa outra empresa, para a 3ª. E eles me chamaram, né, o diretor e o gerente, o CEO e o diretor, me chamaram para compor a equipe. E aí eu fui. Eles nem me conheciam da primeira empresa, apesar de eu conhecê-los, porque a empresa era muito grande. Eles até lembravam do estagiário lá que trabalhou, mas não me conheciam de fato. Mas ouviram falar do meu nome no mercado e aí me chamaram.
E, cara, foi uma das experiências mais legais, porque era uma empresa menor ainda, então eu saí de uma gigante para uma média e para uma pequena. Pequena, sim, né? Ainda grande. Tinha filiais no mundo todo, mas comparado a essas primeiras, elas eram pequenas. E lá eu tive uma escola, né? O meu líder direto era um cara muito sábio que me ensinou muito. Entrei lá com sangue no olho, tive resultados expressivos lá, consegui ganhar moral com o que eu queria ganhar com a equipe, com meus diretores, com a minha liderança e também com as pessoas que estavam na parte operacional. Eu tinha um reconhecimento muito legal de todo mundo. Sempre fui um vendedor que não quis só vender, sempre quis entregar, ajudar as partes e tudo mais. Trabalhei muito liderança lá, justamente gerenciando essa parte operacional junto com a parte operacional de fato. E foi uma experiência sensacional. Fui transferido para Campinas por um convite deles de abrir uma filial lá. Trabalhei um tempo home office, foi um período muito importante para que eu conseguisse afinar a minha disciplina. E nessa última empresa eu tive meses aí ganhando muito bem, 10, 11, 12 mil reais. E os últimos meses, antes de pedir a conta de fato, eu estava ganhando 15 mil reais. E era um menino de 22 anos. Eu era o que mais ganhava na família. Eu tinha um reconhecimento familiar também muito legal. Eles eram super orgulhosos de mim. Eu tinha feito viagens internacionais, não uma, não duas, várias viagens internacionais pela empresa, o que para os meus pais que nunca tinham nem saído do Brasil era um orgulho gigantesco. Mas eu achei que já estava na hora de começar a empreender, comecei a pesquisar oportunidades e quando comentei para os meus pais que eu ia sair para empreender, a reação deles não foi a melhor, né? Me apoiaram, mas não foi a melhor. Me apoiaram não apoiando, mas não foi a melhor. E foi complicado, assim, porque eram feedbacks que eram bastante importantes para mim. Na verdade, quase ninguém me apoiou. Ninguém, assim, de fato, apoiou. Mas eu usei isso como raiva, entendeu? E falei, agora... Mesma raiva que eu usei lá quando eu fui colocado como vendedor e falou, não vai dar certo, pode voltar a hora que você quiser para o que você estava e você vai ver que eu tinha razão. Eu usei essa mesma raiva para fazer as coisas acontecerem enquanto empreendedor. E aí... A trajetória empreendedora eu conto num segundo vídeo para vocês. Já contei toda essa trajetória até o passo do empreendedorismo. Quem sou eu, o que eu fiz e tudo mais. E aí a trajetória empreendedora eu conto numa segunda parte. Tamo junto. Valeu, pessoal.